Oi, como que você está? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui é um espaço seguro para você desabafar, para você refletir. Se sinta à vontade, mas claro, com educação e respeito sempre. Vou começar aqui, virginianos e virginianas, em como a energia de vocês vai fluir. E Virgem, é um momento que você vai estar com a sua sensibilidade mais assim apurada. Porém, existe condições, situações que você está observando e que isso faz você pensar se você tomou a decisão correta ou se você está nesse caminho correto em relação às atitudes, às escolhas que você está fazendo neste momento. Seja uma escolha profissional, seja uma atitude que você tem em relação a uma outra pessoa, em como você está tratando daquele assunto, em como você está tratando daquela situação. Mas, ainda que exista todas essas ocasiões, tem algo que você observa e é algo que te chama muito a atenção. É algo que talvez se ocorresse nesse momento te traria uma confiança maior ou você se sentiria num estado de segurança maior aqui. Essa observação, ela pode trazer para você lembranças, pensamentos e também pode envolver algum aspecto familiar também. Só que essa energia ela não vai falar só sobre como você está pensando, sobre como você está tratando as coisas, mas é uma energia que também fala sobre estar numa certa distância e observando alguém, ou estar a uma certa distância e observando um cenário por si só, né? O cenário completo ali. Então aqui fala muito sobre casas, vizinhança, pode ser um desejo que você tem de comprar ou construir algo. Pode ser que você esteja observando alguém numa certa distância, onde essa pessoa está indo, em qual casa ela está frequentando, porque aqui existe muito uma distância na qual você está observando uma situação, observando alguém, né, para ver realmente se você pode se aproximar ou não, ou se é uma oportunidade, você olha para aquilo e você se pergunta se é a melhor, se você vir a escolher aquilo, se é o certo para si nesse momento. Imagine que você está caminhando por um lugar e é um lugar, vamos colocar assim, né, no meio do nada. E de repente você está com sede ou você precisa parar um pouco para descansar, seja qual for a necessidade. Só que não tem lugar para você fazer isso, mas de repente você encontra um local no meio do nada. Esse local é bem aparentemente bom, né? Parece ser um lugar bom, mas você fica insegura, porque você não sabe se você for lá pedir ajuda ou se você pedir um copo de água ali, se isso vai te gerar algum risco ou se ali é um ambiente onde você deveria estar. Então eu estou colocando essa metáfora para você entender como que você vai se sentir nesse momento. Você às vezes vai sentir que você está caminhando no meio do nada, mesmo que você tenha suas coisas construídas, e às vezes você vai encontrar nesse meio do nada uma estrutura, uma oportunidade, uma pessoa, uma situação. Só que ao mesmo tempo você não sabe se você deve se aproximar daquilo, se aquilo é a melhor escolha a ser feita, porque você não quer assumir riscos que vão gerar fracasso, você não quer assumir riscos que vão te magoar.
Então você procura só ficar observando. Então tem algo que vocês podem ficar observando, refletindo antes mesmo de tomar uma decisão aqui. Por realmente não sentir essa segurança. Ou se você pretende, por exemplo, chamar alguém, alguma coisa nesse sentido, você ainda pode não estar se sentindo bem para se aproximar dessa pessoa por não saber se essa pessoa irá corresponder. Tá? E a energia não está pedindo para você assumir risco, não, para você tomar impulso, está pedindo realmente para você observar. É importante essa observação, até para que você fique seguro ou segura para poder agir aqui. Com a energia que complementa esse estado, vai falar sobre conquistas. Você já tem coisas que você foi construindo, independente de você considerar coisas grandes ou não, se você achar que você não tem nada, ou que você até tem o suficiente, seja o que for o seu pensamento, existe uma vontade de conquistar algo, né? De ter um retorno em relação àquilo que está sendo feito no momento. Essa conquista não é somente uma conquista material. Por mais que a energia ela venha nesse sentido, eu sinto que não é só uma conquista material, eu sinto que é uma necessidade de se sentir realizado, orgulhoso ou orgulhosa naquilo que você está fazendo. Você quer ter um retorno aqui. Ou você quer ser valorizado ou valorizada naquilo que você está fazendo. Então a energia ela está fluindo nesse sentido. Certo. Aqui vocês podem estar lidando diretamente com uma energia masculina. Então, independente do seu gênero, tá? Você vai estar lidando com uma pessoa do sexo masculino. E essa pessoa pode ser alguém que você esteja observando, pode ser uma pessoa que você ainda não se sente muito confiante em relação a essa pessoa, se você pode perguntar algo, se você pode fechar alguma negociação, ou se você deve confiar no que essa energia está dizendo. Então, existe uma questão que vai, vamos dizer assim, rodar em torno, né, desta pessoa. Mas também fala sobre separação. Então você pode estar se separando de alguém, mas a separação aqui não levem só por uma questão de matrimônio, namoro. Às vezes é uma separação de um local, de um espaço, você se separando de uma pessoa, se afastando de alguém. Não coloque sempre ali no sentido afetivo, mas pode ocorrer aqui também algo em torno de uma separação. Então alguém pode estar observando uma outra pessoa, pode estar tentando notar se é o melhor momento de se aproximar, de se reconciliar. Então assim, aqui tem a possibilidade, tudo bem, eu sei que nem todos querem isso, mas tem aqui uma possibilidade de um ex-relacionamento estar tentando se reaproximar, só que talvez reconquistá-la, mas essa pessoa ela não está ainda confiante, talvez tenha cometido algum erro, sabe desse erro, então está testando as águas para saber se pode navegar por elas, né? Vamos dizer dessa forma. Então tem essa ocasião aqui para esse momento. Vamos seguir. Vocês começam a energia aqui, aonde você, por mais que você esteja discutindo assuntos, argumentando assuntos, tem algo que, de alguma forma, você sente muita coisa, você quer expressar, mas você está controlando isso. Existe, de fato, um equilíbrio emocional. Você não está perdendo a cabeça, você não está discutindo, mas você está olhando para algo, né, ou para uma situação, para alguém, você tem sentimentos envolvidos nisso, mas de alguma forma você está procurando se controlar, porque você entende o que? Não é um momento apropriado para isso. E também pode haver
uma nova energia entrando nas suas vidas e de alguma maneira essa pessoa ela traz uma sensação, sabe, de bem-querer, uma sensação de que talvez as coisas com eles podem funcionar. Mas existe aqui uma questão que você olha com certo equilíbrio, porque existe um sentimento seu envolvido nisso, então você não quer simplesmente sair dando pontos sem nó, vamos dizer assim. Só que existem modificações acontecendo na sua vida, tá, Virgem? Tanto na sua vida emocional, quanto também em tudo aquilo que está relacionado com criatividade, esforço, incentivo, inspiração. Então, vocês vão se sentir mais inspirados, ou você pode sentir que você está mais criativa. Mas tem algo na situação em si que você pode estar em negação. Então, por mais que existam boas coisas acontecendo, por exemplo, mudanças na sua área emocional, mudanças na sua área de ação, de atitude, né? Uma mudança de atitude numa situação, você mantendo o equilíbrio ali emocional, porque você acredita que é a melhor forma para lidar com a situação, tem algo que você está negando ao mesmo tempo aqui. E essa negação pode ser que às vezes pode ser que a maneira como as coisas estão, a rotina que foi traçada aqui por vocês ou por alguém, ou as coisas que estão mudando para vocês e como vocês estão incluindo outras pessoas, talvez tenha algo que você precise ver que não está certo nisso. Né? O que eu quero dizer? Vou colocar um exemplo simples. Às vezes você sobe de cargo na sua empresa e em vez de você aproveitar esse momento, né, porque você começa a ganhar melhor, você começa a ter benefícios melhores, e parece que você não consegue usufruir desse bem, desse ganho, porque parece que isso acaba favorecendo outra pessoa ou outras pessoas. É como se você não conseguisse tomar posse daquilo que é seu e tudo aquilo que é seu acaba sendo transferido para alguém. Então, alguém sempre fica como posse daquilo que você conquistou. Então, um outro exemplo, você vai lá e compra um carro. Você comprou um carro. E você está feliz porque esse carro vai ajudar você na sua rotina, porque às vezes você tem muitas tarefas, você tem um horário apertado nas coisas, então o veículo ele ajuda bastante. Só que em vez de você usar desse veículo, alguém toma posse, então alguém começa a usar esse veículo e o que era para beneficiar você acaba não beneficiando, beneficia outra pessoa, que a pessoa passa mais tempo com o seu veículo do que você mesmo. Então aqui é como se você estivesse negando a enxergar isso, né? Então é como se toda vez que você muda algo, alguém se beneficia da sua mudança de alguma forma. E aí você tem que olhar para isso aqui e se perguntar o seguinte: eu tô feliz? Isso tá me fazendo bem? Né? Ou eu vou continuar negando alguma coisa aqui? E aí com a próxima energia é como se você estivesse andando e pisando em ovos, porque assim, quando algo é cedido, você não sabe se isso vai te dar crescimento, evolução, ou se isso vai te gerar algum tipo de destruição. Mas você só fica com essa sensação insegura, se que alguma coisa pode não funcionar, por causa realmente desta outra energia, ou pode ser também pessoas do ambiente.
Então é como se você precisasse enxergar algo aqui. Né? A maneira como alguma coisa está sendo conduzida não está certa. E aí, se você está olhando ali de longe uma situação, pensando assim, bom, como que, né, eu vou seguir aqui, como que eu vou me aproximar disso? Você tem que ter muita cautela, porque pode haver aqui questões, ocasiões na sua vida pessoal ou algo ligado à sua rotina que está impedindo você, às vezes, de enxergar que você consegue se aproximar disso ou de que você consegue adquirir isso de alguma forma. Aqui existe, assim, uma finalidade, né? Ou no caso, você precisa parar de negar algo para si mesmo, parar de negar algo na situação para que seja possível uma movimentação favorável na sua vida. Porque isso pode estar impedindo um ciclo de se fechar aqui, de se encerrar. Até para que você tenha uma segunda chance. É para que você tenha ali a possibilidade de alguma forma de recomeçar. Mas veja só que interessante, Virgem. Existe aquilo que a gente coloca como uma missão e existe aquilo que se torna uma vocação. Então, querendo ou não, o que você está buscando, você está no caminho certo. Mas existe aqui algo que você precisa ver nitidamente, porque você precisa compreender que para alcançar o que você está querendo, ou para reconquistar ou conquistar algo aqui, você precisa encerrar uma situação. Não tem como você usufruir de algo se você não souber impor limite em uma questão aqui. Porque assim, é como se você sempre estivesse dando chances para a mesma coisa, para a mesma situação. É um bater de teclas constante. Né? Então você tem a possibilidade aqui de ter uma melhoria na sua vida, né? Então você consegue colocar algo em prática. Até em relação à sua vida sentimental, você pode ter pessoas interessadas ou interessadas em você, pessoas que querem fazer as coisas de maneira diferente, pessoas que querem ser bons amigos. Então, assim, é estabelecer relações reais. Só que você pode sempre estar dando chance para a mesma coisa, ou alguém pode estar sempre se beneficiando do que você tem. E é como se você sempre estivesse dando chances e chances e chances para isso. E a energia está falando, olha, se mantenha naquela expectativa, mas você vai conseguir seguir em frente para algum sucesso, para alguma melhoria. Mas se você não encerrar algum ciclo aqui, se você ficar tentando resgatar alguma coisa, ou se isso aqui é alguém que você se separou lá atrás e agora essa pessoa ela vem buscando uma segunda chance e você acaba cedendo porque você não consegue encerrar o ciclo, você vai cair numa falsa esperança de novo. Às vezes a falsa esperança aqui é continuar acreditando que alguém mudou. Às vezes a falsa esperança aqui é continuar acreditando que você vai conseguir fazer algo se você continuar trazendo as mesmas pessoas para a situação ou tendo as mesmas atitudes. Então você vai ter uma chance aqui de abertura, mas de alguma maneira você precisa encerrar com algo. Então é isso, tá? É isso que eu tenho para vocês. Para quem tem interesse em signos, eu tenho energia aqui de Gêmeos, Aquário, Touro, Libra, Escorpião,
e Leão. Então é isso. Obrigada, virginianos. Que fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.